Ele só queria fazer uma simples doação em memória do tio. Mas quando chegou naquele asilo, uma senhora de 70 anos olhou nos olhos dele e disse: Daniel, meu filho, você finalmente me encontrou. Daniel Mendes nunca imaginou que abrir a correspondência numa terça-feira qualquer mudaria sua vida para sempre. Aos 50 anos, engenheiro civil bem-sucedido, ele tinha uma rotina previsível: trabalho, academia, casa e fins de semana com a família da ex-esposa, visitando os filhos já adultos. Não era uma vida ruim, mas também não era uma vida que o empolgava particularmente. A carta chegou num envelope amarelado, com o selo do escritório de advocacia Ribeiro em Associados. Daniel reconheceu o nome imediatamente. Era o mesmo escritório que tinha cuidado dos assuntos legais do tio Alberto, irmão mais novo do seu pai adotivo, que havia partido há 2 meses após uma vida inteira solteiro e sem filhos. Daniel e o tio Alberto nunca tinham sido próximos. O homem era reservado, quase recluso, e Daniel só o via nas reuniões de família obrigatórias do Natal e aniversários. Mas sempre houve uma estranha conexão entre eles, algo que Daniel nunca conseguiu explicar direito. Alberto sempre o tratava com um carinho especial, diferente de como tratava os outros sobrinhos. Prezado Daniel, começava a carta, escrita na letra elaborada do advogado. Conforme solicitado em testamento pelo falecido Alberto Mendes, informamos que você foi contemplado com uma herança substancial. Além do valor em dinheiro, há instruções específicas que devem ser seguidas conforme a vontade do testador. O coração de Daniel acelerou. Herança substancial? Ele sabia que o tio tinha uma condição financeira confortável, mas nunca imaginou que seria lembrado no testamento. Os outros membros da família sempre foram mais próximos de Alberto. Ele continuou lendo. O valor da herança era realmente impressionante, suficiente para que ele pudesse se aposentar antecipadamente se quisesse. Mas havia uma condição específica, descrita em detalhes no final da carta. Alberto Mendes deixou instruções expressas de que parte significativa da herança deve ser doada ao Lar da Esperança, localizado na Rua das Acácias, 847, bairro Vila Madalena. Além disso, solicita que esta doação seja feita pessoalmente pelo herdeiro, Daniel Mendes, numa visita ao estabelecimento. Daniel releu o parágrafo 3 vezes, confuso. Lar Esperança? Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Por que o tio faria uma exigência tão específica? E por que insistir que a doação fosse feita pessoalmente? Nos dias seguintes, Daniel não conseguia tirar a carta da cabeça. Durante as reuniões de trabalho, sua mente vagava para as instruções misteriosas do tio. À noite, ele pesquisava sobre o Lar da Esperança na internet. Era um asilo de médio porte, bem avaliado, que atendia cerca de 80 idosos em regime de moradia assistida. Nada de especial aparentemente. Nada que explicasse a conexão com o tio Alberto. Na sexta-feira, Daniel finalmente tomou uma decisão. Ligou para o escritório do advogado e agendou a formalização da herança para a segunda-feira seguinte. Depois, ligou para o Lar da Esperança e marcou uma visita para terça-feira de manhã, explicando que gostaria de fazer uma doação significativa. Claro, senhor Daniel, disse uma voz feminina acolhedora do outro lado da linha. A coordenadora Simone ficará muito feliz em recebê-lo. Que bom saber que ainda existem pessoas generosas como o senhor no mundo. Durante o fim de semana, Daniel se viu pensando mais sobre a visita do que sobre qualquer outra coisa. Havia algo na situação toda que o incomodava. Uma sensação de que estava perdendo alguma peça importante do quebra-cabeças. Por que o tio nunca tinha mencionado esse asilo? Por que insistir numa visita pessoal? Na segunda-feira, ao assinar os documentos da herança, Daniel aproveitou para fazer mais algumas perguntas ao advogado. Doutor Ribeiro, o senhor sabe por que meu tio fazia doações para esse asilo específico? Ele alguma vez mencionou o motivo? O advogado, um homem de 60 anos com óculos de leitura pendurados no pescoço, franziu a testa pensativo. Olha, Daniel, seu tio Alberto era um cliente muito reservado. Ele vinha aqui uma vez por ano para atualizar o testamento. Sempre sozinho, sempre muito discreto. Mas posso te dizer uma coisa, ele fazia essas doações para o Lar da Esperança há pelo menos 15 anos. Era sempre a mesma quantia, sempre no mesmo dia do ano. Que dia? 16 de março, todo ano sem falha.
Daniel sentiu um arrepio na espinha. 16 de março era o seu aniversário. Mais uma coincidência estranha numa série de coincidências que estava começando a perturbá-lo. Terça-feira amanheceu chuvosa e cinzenta. O tipo de manhã que combinava perfeitamente com o humor contemplativo de Daniel. Ele se vestiu com cuidado, escolhendo um terno azul discreto, mas elegante, e pegou o carro em direção ao bairro Vila Madalena. O Lar da Esperança ficava numa rua tranquila, uma construção de 2 andares pintada em tons suaves de amarelo e branco. O jardim da frente era bem cuidado, com bancos espalhados sob árvores frondosas, onde alguns idosos conversavam tranquilamente, apesar da garoa fina que caía. Daniel estacionou e ficou alguns minutos observando o movimento. Havia algo reconfortante naquela cena, uma sensação de paz que ele não sentia há muito tempo. Funcionários uniformizados circulavam entre os idosos, ajudando uns, conversando com outros, tratando todos com carinho evidente. A recepção era acolhedora, decorada com plantas e quadros coloridos que pareciam ter sido pintados pelos próprios residentes. Uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos num coque informal, se aproximou com um sorriso caloroso. O senhor deve ser Daniel Mendes. Eu sou Simone, a coordenadora. Seja muito bem-vindo ao Lar da Esperança. Obrigado por me receber, Simone. Como eu expliquei pelo telefone, gostaria de fazer uma doação em memória do meu tio Alberto. O rosto de Simone se iluminou com uma mistura de surpresa e emoção. Alberto Mendes era seu tio? Meu Deus, que mundo pequeno! Ele foi um dos nossos maiores benfeitores durante anos. Sempre muito discreto. Nunca quis reconhecimento público, mas fez uma diferença enorme na vida dos nossos idosos. Daniel sentiu uma pontada de culpa. Ele nunca soube dessa faceta generosa do tio. Nunca tinha se interessado o suficiente para descobrir como Alberto gastava seu tempo e dinheiro. Ele vinha aqui pessoalmente? Daniel perguntou. Não, nunca. Sempre fazia as doações através do advogado. Mas tinha um carinho especial pelo nosso trabalho. Uma vez, há alguns anos, ele ligou pessoalmente para perguntar sobre uma das nossas residentes. Uma senhora que chegou aqui em situação muito delicada. Simone começou a caminhar pelos corredores, guiando Daniel numa visita informal pela instituição. As instalações eram simples, mas bem cuidadas. Os quartos eram pequenos, mas aconchegantes, cada um personalizado de acordo com o gosto do morador. A sala de atividades estava cheia de idosos engajados em diferentes projetos. Alguns pintavam, outros jogavam cartas. Um grupo pequeno fazia tricô enquanto conversava animadamente. É um lugar muito especial, Daniel comentou, genuinamente impressionado. Dá para sentir que vocês realmente se importam com as pessoas. É nossa filosofia, Simone explicou orgulhosa. Aqui não são pacientes ou hóspedes, são membros da nossa família. Cada um tem sua história, seus sonhos, suas saudades. Nosso trabalho é cuidar não apenas do corpo, mas do coração. Eles passaram pela biblioteca, onde uma idosa de cabelos brancos lia em voz alta para um pequeno grupo. Sua voz era melodiosa, expressiva, e Daniel se encontrou parando para escutar algumas frases da história que ela contava. Era sobre uma família que se reencontrava depois de anos separada, e algo na entonação da mulher tocou profundamente Daniel. Esta é Dona Teresa, Simone disse baixinho. Uma das nossas residentes mais queridas. Ela tem uma história muito especial, muito tocante. Daniel olhou mais atentamente para a mulher. Teresa devia ter cerca de 70 anos, cabelos prateados penteados com elegância, olhos claros que brilhavam com inteligência e sensibilidade. Havia algo em seu rosto que o fazia sentir uma estranha familiaridade, como se já a tivesse visto em algum lugar. Que tipo de história especial? Ele perguntou sem conseguir desviar os olhos de Teresa. Ela chegou aqui há 5 anos numa situação muito delicada. Tinha sido encontrada numa situação de abandono, sem documentos, sem família. Parecia ter perdido a memória. Não sabia dizer nem o próprio nome. Levamos meses para descobrir quem ela era, para reunir seus documentos. E mesmo depois que ela recuperou algumas lembranças, nunca conseguimos localizar família. Daniel sentiu uma pontada no peito. A história da mulher o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. Ela não tem ninguém? Não. Pelo que conseguimos descobrir, ela teve uma vida muito sofrida.
Perdeu o marido muito jovem, teve problemas familiares graves. Passou anos morando sozinha, sem contato com parentes. Quando a encontraram, estava numa situação de vulnerabilidade total. Teresa terminou a leitura e o pequeno grupo se dispersou. Ela ficou arrumando os livros quando notou Daniel e Simone observando. Seus olhos encontraram os de Daniel, e ele sentiu algo estranho acontecer. Foi como se o mundo parasse por um instante, como se aquele olhar despertasse alguma memória esquecida nas profundezas da sua mente. Teresa caminhou em direção a eles com passos lentos, mas firmes. Quanto mais se aproximava, mais Daniel sentia aquela sensação inexplicável de familiaridade. Simone, ela disse, sua voz carregada de uma emoção que Daniel não conseguiu identificar. Quem é este rapaz bonito que veio nos visitar? Dona Teresa, este é Daniel Mendes. Ele veio fazer uma doação em memória do tio, o senhor Alberto Mendes. A reação de Teresa foi instantânea e intensa. Suas mãos foram ao peito, os olhos se arregalaram, e ela ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Daniel? Ela sussurrou, a voz tremendo. Daniel Mendes? Daniel sentiu um arrepio percorrer toda a coluna. A forma como ela pronunciou seu nome, a emoção crua na voz dela, a intensidade do olhar. Era como se ela o conhecesse, como se estivesse vendo algo que há muito tempo procurava. Sim, sou Daniel, ele respondeu confuso. A senhora me conhece? Teresa se aproximou mais, os olhos fixos no rosto dele, estudando cada detalhe como se estivesse memorizando. Suas mãos tremiam visivelmente. Você tem 50 anos, ela disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Nasceu no dia 16 de março. O choque atingiu Daniel como um raio. Como ela podia saber essas informações? Como uma mulher que ele nunca tinha visto na vida podia conhecer detalhes tão específicos sobre ele? Como a senhora sabe isso? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Teresa estendeu uma mão trêmula na direção do rosto de Daniel, parando a poucos centímetros de tocá-lo. Você tem uma pequena cicatriz no queixo, do lado esquerdo. Você machucou quando era muito pequeno, caiu da bicicleta. Daniel instintivamente levou a mão à cicatriz que ela havia descrito com precisão absoluta. Era uma marca pequena, quase imperceptível, que ele ganhara aos 6 anos num acidente que nem ele mesmo lembrava direito. Simone observava a cena com crescente preocupação e confusão. Dona Teresa, a senhora está se sentindo bem? Talvez seja melhor se sentar um pouco. Mas Teresa não tirava os olhos de Daniel. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas que carregavam décadas de dor contida. Meu menino, ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Meu filho querido, você finalmente voltou para mim. O silêncio que se seguiu às palavras de Teresa foi ensurdecedor. Daniel sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no corredor podiam ouvir. As palavras dela ecoavam na sua mente como sinos tocando num dia de névoa. Meu filho querido, você finalmente voltou para mim. Simone foi a primeira a quebrar o momento de tensão, aproximando-se de Teresa com gentileza, mas firmeza. Dona Teresa, vamos sentar um pouquinho? A senhora está muito emocionada. Talvez seja melhor conversarmos com mais calma. Daniel ainda não conseguia se mover. Estava pregado no lugar, observando aquela mulher que o olhava como se ele fosse a resposta para todas as orações que ela já tinha feito na vida. Era impossível. Era maluco. Mas ao mesmo tempo, havia algo naquele olhar que despertava memórias que ele não sabia que existiam. Não estou confusa, Teresa disse, limpando as lágrimas do rosto, mas sem tirar os olhos de Daniel. Eu sei exatamente quem ele é. Você acha que uma mãe pode esquecer o próprio filho? Mesmo depois de tanto tempo? Mesmo depois de tanta dor? Daniel finalmente encontrou a voz, embora ela saísse trêmula e incerta. Senhora, eu acho que está havendo algum engano. Eu nunca a vi antes na minha vida. Meus pais são Carlos e Marina Mendes. Eles me criaram desde pequeno. Teresa sorriu através das lágrimas, um sorriso cheio de ternura e melancolia. Desde pequeno, sim, mas não desde bebê. Você tinha 2 anos e 4 meses quando eu precisei deixar você ir. As pernas de Daniel fraquejaram. 2 anos e 4 meses.
Essa era exatamente a idade que os documentos de adoção indicavam quando Carlos e Marina o adotaram. Seus pais adotivos nunca esconderam esse fato, mas também nunca falaram muito sobre os detalhes. Sempre disseram que os pais biológicos não podiam cuidar dele e que era melhor não mexer no passado. Simone parecia dividida entre a preocupação com o estado emocional de Teresa e a crescente percepção de que talvez houvesse algo real acontecendo ali. Dona Teresa, vamos nos sentar na sala particular. Vocês precisam conversar com mais privacidade. E eu preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. Ela os guiou para uma sala pequena e aconchegante, decorada com poltronas confortáveis e uma mesinha baixa com uma jardineira de violetas. Era um espaço usado para conversas familiares, um lugar onde notícias difíceis eram compartilhadas e decisões importantes eram tomadas. Daniel se sentou numa poltrona de frente para Teresa, que se instalou na outra com a postura ereta de quem estava se preparando para contar a história mais importante da sua vida. Antes de mais nada, Daniel disse, tentando manter algum controle sobre a situação. Preciso entender como a senhora pode saber detalhes tão específicos sobre mim. A cicatriz, minha idade, meu aniversário. Isso não é coincidência. Teresa respirou fundo, as mãos entrelaçadas no colo tremendo levemente. A cicatriz eu sei porque eu estava lá quando aconteceu. Você tinha acabado de aprender a andar de bicicleta. Estava tão orgulhoso, pedalando pelo quintal da nossa casa pequena. Eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi o barulho da queda. Corri e te encontrei chorando, com sangue no queixo. Te levei no colo para dentro de casa, limpei o machucado, colei um curativo com desenho de ursinho. Daniel tocou automaticamente a cicatriz. A descrição era tão vívida, tão cheia de detalhes, que parecia impossível ser inventada. Sua data de nascimento eu sei porque eu estava lá no hospital quando você veio ao mundo. Depois de 12 horas de trabalho de parto, às 4h27 da manhã. Você pesou 3,2 kg, tinha muito cabelo escuro e chorou tanto que a enfermeira disse que você ia ser um menino de personalidade forte. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Daniel sem que ele percebesse. Havia algo na voz de Teresa, na forma como ela contava esses detalhes íntimos, que tocava uma parte muito profunda da sua alma. Mas se a senhora é realmente minha mãe, ele conseguiu dizer, a voz engasgada. Por que me abandonou? Por que nunca tentou me procurar? A dor que atravessou o rosto de Teresa foi física, visível. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para reviver o pior período da sua vida. Eu nunca te abandonei no coração, Daniel. Nunca um dia sequer. Mas eu estava numa situação impossível. Seu pai tinha morrido num acidente de trabalho quando você tinha apenas 1 ano. Não havia seguro, não havia pensão, não havia família para ajudar. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Eu trabalhava como doméstica, ganhava muito pouco. Morava numa pensão no centro da cidade, num quartinho que mal cabia uma cama e um berço. Você estava sempre doente por causa da umidade, da alimentação ruim. Eu não conseguia pagar médico particular, e no posto de saúde as filas eram intermináveis. Daniel escutava em silêncio, sentindo o coração se partindo com cada palavra. Um dia você teve uma febre muito alta. Te levei correndo para o hospital público, mas os médicos disseram que eu precisava internar você. Só que eu não tinha como pagar o tratamento particular, e o público tinha lista de espera. Você estava ardendo em febre nos meus braços, e eu não tinha dinheiro nem para comprar o remédio que eles receitaram. Teresa parou, soluçando. Simone se levantou e trouxe um copo d'água para ela, observando a cena com crescente emoção. Foi quando uma enfermeira do hospital me procurou. Ela disse que conhecia uma família boa, que havia perdido um bebê e estava desesperada para adotar uma criança. Uma família com recursos que podia te dar tudo o que eu não conseguia. Educação, saúde, estabilidade, futuro. Daniel sentiu como se estivesse ouvindo sua própria história pela primeira vez. Carlos e Marina sempre foram pais maravilhosos, sempre lhe deram todo o amor e todas as oportunidades. Mas nunca tinha pensado na mulher que tomara a decisão mais difícil da vida dela para que isso fosse possível. Eu disse não no começo, como uma mãe pode entregar o próprio filho.
Mas você estava ficando mais doente, mais magro. Eu via outras crianças na pensão, filhas de mulheres na mesma situação que eu, e elas estavam desnutridas, sem escola, sem futuro. Teresa olhou diretamente nos olhos de Daniel. A enfermeira me levou para conhecer a família, Carlos e Marina. Eles tinham tentado ter filhos por anos, tinham perdido 2 bebês ainda na gestação. Quando te viram no meu colo, os olhos deles se iluminaram de uma forma que eu nunca vou esquecer. E quando você esticou os bracinhos na direção de Marina, como se a reconhecesse, eu soube que era o destino. Daniel não conseguia mais conter o choro. Imaginava seus pais adotivos jovens, desesperados por uma criança, encontrando um bebê doente que precisava desesperadamente de cuidados que sua mãe biológica não podia oferecer. Mas por que nunca tentou me procurar depois? Ele perguntou. Por que desapareceu da minha vida completamente? Porque era a condição da adoção. Naquela época, principalmente para famílias de classe média adotando crianças de mães pobres, o processo legal exigia que a mãe biológica renunciasse a qualquer direito ou contato futuro. Carlos e Marina tinham medo de que, se eu continuasse na sua vida, você ficasse confuso sobre quem eram seus verdadeiros pais. Teresa se inclinou para a frente, as mãos estendidas na direção de Daniel, como se quisesse tocá-lo, mas não tivesse coragem. Eles não eram pessoas ruins, Daniel. Eles te amavam genuinamente, queriam te proteger. E eu concordei porque sabia que era melhor para você ter uma família estável do que uma mãe que mal conseguia pagar a própria comida. Daniel tentou processar todas essas informações. Era muita coisa, muita emoção, muitas revelações de uma só vez. Mas havia uma pergunta que ainda o incomodava. Como você soube que eu estava aqui hoje? Como soube meu nome completo? Teresa sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Um sorriso triste, mas cheio de ternura. Eu nunca parei de tentar saber de você. Durante anos paguei detetives particulares para me mandar notícias suas. Sabia quando você se formou no ensino médio, sabia quando entrou na faculdade de engenharia, sabia quando se casou, sabia quando se divorciou, sabia que você tinha filhos e que era um homem bom, como eu sempre soube que seria. Daniel ficou chocado. Durante toda a sua vida adulta, ele tinha sido observado à distância por uma mulher que ele nem sabia que existia. Alberto Mendes era o detetive que eu contratava, Teresa continuou. Não seu tio biológico, mas o homem que me ajudou a acompanhar sua vida durante décadas. Quando ele soube que estava doente, me procurou e disse que tinha uma ideia. Ele sabia que eu estava sozinha, sabia que você era um homem íntegro e achava que talvez fosse hora de vocês se conhecerem. As peças do quebra-cabeças finalmente começavam a se encaixar na mente de Daniel. A herança inesperada, a exigência de vir pessoalmente ao asilo, as doações regulares no dia do seu aniversário. Ele planejou tudo isso? Daniel perguntou, impressionado com a complexidade do plano. Ele quis dar a você a escolha. Se você viesse aqui apenas por obrigação, faria a doação e iria embora. E eu nunca me aproximaria. Mas se você viesse por generosidade genuína, se demonstrasse interesse pelas pessoas daqui, talvez fosse sinal de que você estava pronto para saber a verdade sobre sua origem. Simone, que tinha observado toda a conversa em silêncio, finalmente falou. Dona Teresa nunca me contou essa história toda, mas agora entendo por que ela sempre perguntava pelos doadores, porque sempre esperava ansiosamente pelas visitas que nunca aconteciam. Daniel olhou para aquela mulher que dizia ser sua mãe biológica e sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva pela ausência, gratidão pelo sacrifício, curiosidade sobre todas as histórias que ela poderia contar e uma estranha sensação de completude que ele não esperava sentir. O que você quer de mim agora? Ele perguntou, não com hostilidade, mas com honestidade genuína. Depois de quase 50 anos, o que você espera que aconteça? Teresa o olhou com uma expressão cheia de esperança, mas também de medo. Eu não espero nada, meu filho. Você tem sua vida, sua família, suas responsabilidades. Eu só queria que você soubesse que nunca parei de te amar, que nunca passou um dia sem que eu pensasse em você. Se hoje é a única vez que vamos nos ver, já valeu a pena. Apenas saber que você se tornou o homem que eu sempre sonhei que você seria, já é mais do que eu merecia.
Daniel ficou em silêncio por um longo momento, observando aquela mulher que tinha abdicado da própria felicidade para dar a ele uma vida melhor. Lentamente, ele se levantou da poltrona e se aproximou dela. Posso abraçá-la? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Teresa não respondeu com palavras. Apenas abriu os braços e recebeu o filho que tinha perdido há décadas, chorando como se todos os anos de saudade estivessem sendo lavados de uma só vez. E Daniel, abraçando aquela mulher desconhecida que ao mesmo tempo lhe parecia tão familiar, sentiu que uma parte de si mesmo que ele nem sabia que estava faltando, finalmente tinha voltado para casa. Daniel voltou para casa naquele dia com a mente completamente revirada. O abraço com Teresa tinha durado apenas alguns minutos, mas parecia ter despertado algo profundo dentro dele, uma conexão que ele não sabia como explicar racionalmente. Durante todo o trajeto de volta, suas mãos tremiam no volante e ele precisou parar 2 vezes para se recompor. Sua casa, um apartamento moderno e bem decorado no bairro Jardins, nunca tinha lhe parecido tão vazia. Daniel se serviu de um uísque e se sentou na poltrona da sala, olhando para as fotos espalhadas pela estante. Ele e os filhos numa viagem à praia, a formatura da faculdade, casamento com a ex-esposa, momentos felizes de uma vida que sempre considerou completa. Mas agora havia uma sensação estranha de que algo fundamental estava faltando. Ele pegou uma foto específica. Daniel, ainda criança, cerca de 4 anos, no colo de Carlos e Marina Mendes. Seus pais adotivos sorriam radiantes, e ele parecia perfeitamente feliz entre eles. Mas agora, olhando com olhos diferentes, Daniel percebeu detalhes que nunca tinha notado. A forma protetiva como Marina segurava ele, como se ainda não conseguisse acreditar que ele era realmente dela. O jeito como Carlos olhava para ele, com uma mistura de amor e gratidão nos olhos. O telefone tocou, tirando Daniel dos pensamentos. Era Rafael, seu filho de 25 anos. Oi, pai. Tudo bem? Você parece meio estranho há alguns dias. Aconteceu alguma coisa? Daniel hesitou. Como explicar para o filho que sua identidade familiar tinha sido virada do avesso em uma manhã? Eu tive algumas revelações sobre minha família biológica. Nada preocupante, apenas algumas informações novas. Sério? Que tipo de informações? Você sempre disse que não tinha interesse em saber sobre seus pais biológicos. Era verdade. Durante toda a vida adulta, Daniel tinha evitado ativamente qualquer conversa sobre sua origem. Sempre disse que Carlos e Marina eram seus únicos pais verdadeiros, que o passado não importava. Mas talvez essa falta de curiosidade fosse uma forma de se proteger de descobertas dolorosas. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Você já notou se eu tenho algum hábito, alguma característica que não se parece com vovô Carlos ou vovó Marina? O filho riu do outro lado da linha. Pai, você está ficando filosófico na velhice? Mas já que perguntou, sim, tem várias coisas. Você tem aquela mania de tamborilar os dedos quando está pensando, e nem vovô nem vovó fazem isso, e você herdou 0 do gosto musical deles. Eles adoram MPB, e você sempre foi mais para a música clássica. Daniel sentiu um arrepio. Música clássica. Ele sempre teve uma atração inexplicável por piano. Chegou até a ter algumas aulas quando mais jovem, mas nunca conseguiu explicar de onde vinha esse interesse. E outra coisa estranha, Rafael continuou. Você sempre foi obcecado com organizações de caridade. Vovô e vovó são generosos, mas você tem essa coisa quase compulsiva de ajudar pessoas necessitadas, principalmente idosos. Depois da ligação, Daniel ficou ainda mais perturbado. Cada pequeno detalhe da sua personalidade começava a fazer sentido de uma forma completamente nova. A atração pela música clássica, a necessidade de ajudar outros, até mesmo a forma como ele segurava as pessoas quando as abraçava. Tudo parecia estar conectado com uma herança emocional que ele recebera de Teresa. Na manhã seguinte, Daniel não conseguiu se concentrar no trabalho. Durante a reunião semanal da equipe de engenharia, sua mente estava completamente em outro lugar. Ele se pegou pensando nas histórias que Teresa poderia contar, nos anos que eles perderam, nas memórias que poderiam ter construído juntos. Por volta do meio-dia, ele tomou uma decisão impulsiva. Cancelou os compromissos da tarde e dirigiu novamente para o Lar da Esperança.
Simone o recebeu com um sorriso compreensivo. Imaginei que você voltaria. Como está se sentindo depois de ontem? Confuso, Daniel admitiu. Preciso conversar com ela novamente. Preciso entender melhor o que aconteceu. Ela está no jardim. Desde ontem. Tem passado o dia todo lá, como se estivesse esperando por você. Daniel encontrou Teresa sentada num banco sob uma árvore florida, as mãos ocupadas com um trabalho de tricô. Quando ela o viu se aproximando, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração dele se apertar. Você voltou. Ela disse simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Voltei. Tenho mais perguntas. Teresa fez espaço no banco para ele se sentar. De perto, Daniel pôde observar melhor seus traços. Os olhos eram do mesmo tom de azul dos dele. As mãos tinham o mesmo formato. E havia algo na estrutura do rosto que definitivamente era familiar. Pode perguntar o que quiser, meu filho. Não tenho mais nada a esconder depois de tantos anos. Daniel respirou fundo antes de começar. Você mencionou ontem que sempre soube sobre minha vida através de Alberto. Mas como você chegou aqui neste asilo? Como foi sua vida depois que me entregou para a adoção? A expressão de Teresa se ensombreceu e ela parou de tricotar. Não foi fácil, Daniel. Depois que você partiu, eu entrei numa depressão profunda. Parei de comer, parei de trabalhar, parei de me importar com qualquer coisa. Passei meses apenas existindo, sem viver de verdade. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Eventualmente consegui um trabalho numa fábrica de tecidos. O salário era baixo, mas dava para sobreviver. Durante anos vivi numa rotina mecânica. Trabalhar, dormir, trabalhar, dormir. Nunca me casei novamente, nunca tive outros filhos. Era como se uma parte de mim tivesse morrido no dia que te deixei ir. Daniel sentiu uma pontada de culpa que sabia ser irracional. Ele não tinha escolha na situação. Era apenas um bebê. Mas mesmo assim doía saber que sua ausência tinha causado tanto sofrimento. Alberto começou a me procurar quando você tinha cerca de 10 anos. Ele tinha sido contratado por Carlos e Marina inicialmente para investigar meu passado, garantir que eu não representava nenhuma ameaça para a família. Mas quando ele me encontrou e viu minha situação, ficou com pena. Teresa sorriu tristemente. Ele começou a me trazer fotos suas, notícias sobre como você estava. Sempre discreto, sempre respeitoso. Nunca sugeriu que eu tentasse contato, mas entendia que uma mãe precisa saber se o filho está bem. Daniel imaginou Alberto durante todos esses anos, servindo de ponte silenciosa entre dois mundos que nunca podiam se encontrar. E quando você chegou aqui, como foi que acabou precisando de cuidados especializados? Há cerca de 6 anos, comecei a ter problemas de saúde, pressão alta, diabetes, problemas no coração. Estava morando sozinha num apartamento pequeno, não tinha ninguém para me ajudar. Um dia, desmaiei em casa e fiquei no chão por quase 2 dias antes de uma vizinha me encontrar. Daniel sentiu o estômago se revirar imaginando ela sozinha, doente, sem ninguém para cuidar. Foi Alberto quem organizou tudo para eu vir para cá. Pagou os primeiros meses da minha estadia, garantiu que eu tivesse todos os cuidados médicos necessários. Disse que era o mínimo que podia fazer, já que eu nunca tinha tido a chance de ver meu filho crescer. Teresa se virou para olhar diretamente nos olhos de Daniel. Ele me contou que você se tornou um homem bom, Daniel. Engenheiro respeitado, pai dedicado, pessoa íntegra. Disse que Carlos e Marina fizeram um trabalho maravilhoso te criando, que você era exatamente o tipo de homem que eu sempre sonhei que você se tornaria. Daniel sentiu lágrimas picando os olhos. Ele também disse que você tinha uma marca de nascença pequena no ombro esquerdo, em formato de meia-lua. Daniel se assustou. Como Alberto poderia saber disso? Era uma marca pequena e discreta, que raramente ficava exposta. Como ele sabia disso? Porque eu contei para ele. Eu costumava beijar essa marquinha quando você era bebê. Era minha forma de te dizer boa noite, beijar a lua pequeninha no seu ombro. A revelação atingiu Daniel como um raio. Inconscientemente, ele levou a mão ao ombro esquerdo, onde sabia que a pequena marca estava escondida sob a camisa. Você quer ver? Teresa perguntou suavemente. Sem pensar muito, Daniel abriu alguns botões da camisa e mostrou o ombro. A pequena marca de nascença estava exatamente onde Teresa disse que estaria. Ela estendeu a mão trêmula e, com permissão silenciosa dele,
Tocou suavemente a marca. Minha pequena lua, ela sussurrou. Durante todos esses anos, quando sentia mais saudade, eu fechava os olhos e lembrava da sensação de beijar esta marquinha. Daniel sentiu como se o mundo estivesse girando. Cada detalhe que Teresa revelava era mais uma prova irrefutável de que ela realmente era sua mãe biológica. Não havia como ela saber dessas coisas íntimas sobre ele, a menos que tivesse estado lá, a menos que tivesse sido a pessoa que o cuidara nos primeiros anos de vida. Teresa, ele disse, usando seu nome pela primeira vez, eu preciso saber uma coisa. Durante todos esses anos que você acompanhou minha vida à distância, você nunca se arrependeu da decisão que tomou? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Eu me arrependi de não ter lutado mais, de não ter procurado alternativas, de não ter pedido ajuda para outras pessoas, mas nunca me arrependi de te dar uma oportunidade de ter a vida que eu não podia oferecer. Olha como você se tornou, Daniel. Você tem uma profissão respeitada, criou filhos maravilhosos, ajuda outras pessoas. Se eu tivesse te mantido comigo, vivendo na pobreza, sem educação adequada, sem oportunidades, você teria se tornado a mesma pessoa? Era uma pergunta impossível de responder, mas Daniel entendia o ponto dela. Mas você perdeu a chance de ver tudo isso acontecer. Perdeu a chance de ser parte da minha vida. Eu sempre fui parte da sua vida, meu filho. Mesmo que você não soubesse. Cada conquista sua, eu comemorei em silêncio. Cada dificuldade sua, eu sofri à distância. Amor de mãe não precisa de proximidade física para existir. Daniel ficou em silêncio, processando todas essas revelações. Havia algo profundamente comovente na ideia de que, durante toda a sua vida, uma mulher que ele não conhecia estava torcendo por ele, sofrendo com suas dores e celebrando suas vitórias em segredo. "O que você quer agora?" ele perguntou. "Agora que nos encontramos, agora que você me contou toda a verdade, o que você espera que aconteça entre nós?" Teresa segurou as mãos dele entre as suas, mãos calejadas pelo trabalho, mas incrivelmente gentis. "Eu não tenho expectativas, Daniel. Você tem sua vida construída, suas responsabilidades, suas prioridades. Eu só quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa que precisar. Se quiser conversar sobre o passado, se quiser conhecer histórias sobre seus primeiros anos, se só quiser ter alguém para visitar de vez em quando, eu vou estar aqui." Daniel sentiu uma emoção estranha tomando conta dele. Não era exatamente amor filial, isso levaria tempo para desenvolver. Mas era algo próximo de gratidão profunda misturada com curiosidade genuína e um desejo crescente de conhecer melhor aquela mulher que tinha feito o sacrifício supremo por ele. "Teresa, posso te fazer um pedido? Qualquer coisa. Quero ouvir mais histórias sobre quando eu era pequeno. Quero saber como era a nossa vida juntos, mesmo que por pouco tempo. Quero entender de onde vêm algumas características minhas que nunca consegui explicar." O sorriso que iluminou o rosto de Teresa foi o mais bonito que Daniel já tinha visto em sua vida. "Temos tanto tempo perdido para recuperar, meu filho. E eu tenho tantas histórias guardadas aqui dentro", ela disse, tocando o peito, esperando pelo dia em que finalmente poderia compartilhá-las com você. Eles passaram o resto da tarde conversando no jardim. Teresa contou sobre as primeiras palavras de Daniel, sobre como ele adorava música desde bebê, sobre a forma como ria quando ela fazia caretas engraçadas. Histórias simples, cotidianas, mas que preenchiam lacunas na identidade de Daniel que ele nem sabia que existiam. Quando o sol começou a se pôr, Daniel sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não apenas porque tinha encontrado sua mãe biológica, mas porque tinha descoberto uma parte de si mesmo que estava perdida há décadas. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Daniel passou os 3 dias seguintes numa montanha-russa emocional. Durante o dia, tentava manter a rotina normal de trabalho, mas sua mente constantemente voltava para as conversas com Teresa. À noite, ficava acordado até altas horas repassando cada detalhe que ela havia compartilhado, cada revelação sobre sua infância que ele não conseguia lembrar conscientemente, mas que ressoava profundamente na sua alma. Na quinta-feira de manhã, tomou uma decisão que vinha adiando desde o primeiro encontro. Precisava verificar as informações de Teresa, não porque duvidasse dela, mas porque precisava entender completamente sua própria história.
Ligou para o escritório e disse que trabalharia de casa. Depois se dirigiu ao escritório dos pais no quarto deles. Carlos e Marina Mendes sempre foram organizados meticulosamente. Tinham um arquivo completo da família guardado num armário específico. Certidões de nascimento, documentos de casamento, diplomas, fotos organizadas por data e numa pasta separada e discreta, todos os papéis relacionados à adoção de Daniel. Ele nunca tinha mexido nessa pasta antes. Durante a adolescência e juventude, sempre que os pais ofereciam para mostrar os documentos ou conversar sobre sua origem, Daniel educadamente recusava. Dizia que não precisava saber, que eles eram sua única família verdadeira. Mas agora, com as mãos tremendo, ele abriu a pasta pela primeira vez. O primeiro documento era o termo de adoção oficial, datado de março de 1976. Daniel tinha 2 anos e 4 meses na época, exatamente como Teresa havia dito. O nome da mãe biológica estava ali, claro e oficial: Teresa Santos Silva. Pai: José Carlos Silva, falecido. Local de nascimento de Daniel: Hospital Municipal São Pedro. Daniel sentiu as pernas ficarem fracas. Cada detalhe que Teresa havia contado estava documentado ali, preto no branco, carimbado e assinado pelas autoridades competentes. Havia uma carta anexa, escrita à mão numa letra feminina e caprichada. Daniel reconheceu imediatamente como sendo a mesma caligrafia que viu Teresa usando para assinar a lista de medicamentos no asilo. Com o coração disparado, começou a ler. Para a família que vai cuidar do meu menino. Não sei nem como começar esta carta. Estou entregando a vocês a coisa mais preciosa que tenho no mundo. Daniel é uma criança especial, carinhosa, inteligente. Ele gosta de música, adora quando cantamos para ele. Tem medo de trovão, mas adora chuva. Quando está triste, gosta de ser ninado no colo. Sua comida preferida é banana amassada com um pouquinho de açúcar. Por favor, cuidem bem dele. Digam que a mãe dele sempre o amou, mesmo tendo que deixar ele ir. Se um dia ele perguntar por mim, digam que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida porque queria que ele tivesse todas as oportunidades que eu não podia dar. Obrigada por darem a ele o futuro que eu sempre sonhei para meu filho. Com todo o meu amor e gratidão, Teresa. Daniel precisou parar de ler. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem controle. Imaginar uma mulher jovem escrevendo aquela carta, despedindo-se do próprio filho com tanta dor e tanto amor ao mesmo tempo, era devastador. Havia mais documentos na pasta. Relatórios sociais da época, avaliações psicológicas tanto dele quanto dos pais adotivos, e no fundo, algumas fotos antigas que ele nunca tinha visto. A primeira foto mostrava um bebê de cerca de 2 anos, brincando num quintal pequeno com uma boneca de pano. Daniel reconheceu imediatamente as próprias características, mesmo tão pequeno. Mas o que mais o impressionou foi o cenário. Uma casa simples, com um varal cheio de roupas ao fundo e um pequeno jardim cuidado com carinho. A segunda foto era ainda mais impactante. Mostrava Daniel no colo de uma mulher jovem, provavelmente Teresa com cerca de 25 anos. Ela usava um vestido simples de estampa floral e tinha exatamente os mesmos olhos azuis que ele via no espelho todos os dias. O que mais tocou Daniel foi a expressão no rosto dela. Amor puro e incondicional, mas também uma tristeza profunda que parecia sair das suas profundezas da alma. Ele ficou olhando para a foto por vários minutos. Era sua mãe biológica, décadas mais jovem, segurando ele com uma ternura que era impossível fingir. Pela primeira vez, Daniel conseguiu visualizar concretamente aquela vida que eles haviam compartilhado brevemente, aquele amor que existiu antes da separação. No final da pasta, encontrou uma carta de Carlos e Marina, escrita para ele quando fosse mais velho. Era datada de 1985, quando Daniel tinha cerca de 11 anos. Querido Daniel, se você está lendo esta carta, é porque chegou o momento de saber toda a verdade sobre como você chegou até nós. Não escondemos sua adoção porque tínhamos vergonha ou medo, mas porque queríamos protegê-lo até estar maduro o suficiente para entender. Sua mãe biológica, Teresa, era uma mulher muito jovem que passou por situações extremamente difíceis. Quando a conhecemos, percebemos imediatamente que ela te amava mais que a própria vida, mas estava numa situação desesperadora. A decisão de entregá-lo para nós foi a mais difícil que ela já tomou.
e foi motivada apenas pelo amor e pelo desejo de te dar um futuro melhor. Nós te amamos desde o primeiro segundo em que te vimos. Você não foi nossa segunda opção depois de não conseguirmos ter filhos biológicos. Você foi nossa primeira escolha, nosso milagre. A criança que completou nossa família de uma forma que não sabíamos que precisava ser completada. Se algum dia você quiser procurar Teresa, terá nossa compreensão e apoio total. Ela não é uma ameaça para nossa família, é parte da sua história, e você tem direito de conhecer essa história. Lembre-se sempre de que amor não diminui quando é compartilhado, só se multiplica. Com todo o nosso amor eterno, Papai Carlos e Mamãe Marina. Daniel ficou sentado no chão do escritório por mais de 1 hora, cercado pelos documentos e fotos que contavam a história completa da sua origem. Sentia uma mistura complexa de emoções, gratidão pelos pais adotivos que sempre foram honestos e amorosos, compaixão por Teresa que fez o sacrifício supremo e uma sensação estranha de completude por finalmente conhecer todas as peças do quebra-cabeças da sua identidade. Mas ainda havia algumas perguntas sem resposta. Como Teresa havia conseguido acompanhar sua vida tão de perto durante décadas? Como Alberto se tornou a ponte entre eles? E mais importante, por que agora? Por que depois de quase 50 anos o destino havia conspirado para que eles se reencontrassem? Daniel decidiu que precisava de ajuda profissional para entender completamente a situação. Procurou na internet e encontrou um detetive particular especializado em reunificação familiar, Marcos Oliveira. Agendou um encontro para o dia seguinte. O escritório de Marcos ficava numa região comercial discreta do centro da cidade. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, com a postura de alguém acostumado a lidar com situações delicadas e emocionalmente complexas. Daniel, pelo que você me contou por telefone, sua situação é bastante específica. Marcos começou depois de ouvir um resumo da história. Você já encontrou sua mãe biológica? Já tem confirmação da identidade dela. O que exatamente você quer que eu investigue? Daniel explicou sobre Alberto, sobre as doações regulares ao asilo, sobre a sensação de que havia um plano elaborado por trás de todo o reencontro. Quero entender como tudo isso foi orquestrado. Quero saber mais sobre a vida de Teresa durante esses anos todos, confirmar as informações que ela me deu e, principalmente, quero entender o papel de Alberto em tudo isso. Marcos fez várias anotações enquanto Daniel falava. Alberto Mendes. Você disse que ele se apresentava como seu tio, mas na verdade era um detetive contratado por sua mãe biológica para acompanhar sua vida. Isso é muito interessante. Vou investigar os registros profissionais dele, ver se consigo rastrear o histórico de trabalhos que ele fez. 2 dias depois, Marcos ligou com informações impressionantes. Daniel. Consegui informações muito detalhadas sobre Alberto Mendes. Ele realmente era detetive particular, mas aposentado há mais de 10 anos. E descobri algo surpreendente. Ele nunca foi remunerado pelos serviços que prestava para Teresa. Daniel ficou confuso. Como assim nunca foi remunerado? Por que ele faria esse trabalho de graça durante décadas? Porque ele tinha uma história pessoal parecida com a de vocês. Alberto perdeu contato com uma filha quando ela era criança, devido ao divórcio complicado e mudanças de cidade. Passou anos procurando por ela, mas nunca conseguiu encontrar. Quando conheceu a situação de Teresa, parece que se identificou profundamente com a dor dela. Marcos fez uma pausa antes de continuar. Mas tem mais. Alberto não era realmente seu tio biológico, como vocês já descobriram. Mas ele tinha uma conexão real com sua família adotiva. Carlos Mendes era primo distante dele. Alberto sabia da adoção desde o início, sabia quem eram seus pais biológicos, mas respeitou o acordo de confidencialidade durante décadas. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar de uma forma ainda mais complexa do que Daniel imaginava. Então ele conhecia todos os lados da história? Conhecia Teresa? Conhecia meus pais adotivos? Me conhecia? Exatamente. E nos últimos anos de vida, parece que ele decidiu que era hora de unir essas duas partes da sua história. As doações regulares ao asilo começaram exatamente quando Teresa chegou lá. Alberto estava garantindo que ela tivesse cuidados adequados e, ao mesmo tempo, criando uma oportunidade para que vocês se encontrassem naturalmente. Daniel ficou impressionado com a elaboração do plano. Conseguiu mais informações sobre a vida de Teresa durante esses anos? Sim, e é uma história tocante. Depois que ela entregou você para adoção,
Trabalhou por mais de 20 anos numa fábrica de tecidos. Vida simples, sem luxos, mas digna. Nunca se casou novamente, nunca teve outros filhos. Todos os colegas de trabalho confirmam que ela falava de um filho que tinha dado para uma família melhor cuidar, sempre com muito orgulho e saudade. Marcos mostrou uma pasta com documentos e fotos. Ela guardava recortes de jornal sempre que seu nome aparecia em alguma notícia profissional. Formatura na faculdade, promoções na empresa, nascimento dos seus filhos. Ela acompanhava sua vida como uma fã acompanha a carreira de um artista favorito. Daniel viu várias fotos de Teresa ao longo dos anos. Ela envelhecendo gradualmente, sempre sozinha, sempre com aquele olhar de saudade que ele agora reconhecia. Em todas as fotos, mesmo as mais recentes, ela carregava na bolsa uma pequena foto sua de criança. Uma última coisa, Daniel. Conversei com funcionários antigos da fábrica onde Teresa trabalhava. Eles disseram que todo ano, no dia 16 de março, ela faltava ao trabalho. Voltava no dia seguinte com os olhos vermelhos de chorar, mas nunca explicou por quê. Agora sabemos que era seu aniversário. Daniel sentiu o coração se apertar. Durante toda a sua vida adulta, enquanto ele comemorava seu aniversário com festas e presentes, Teresa passava o mesmo dia chorando sozinha, lembrando do filho que teve que deixar partir. Ela realmente me amou todos esses anos, Daniel disse, mais para si mesmo do que para Marcos. Amor de mãe não tem prazo de validade, Marcos respondeu. E pelo que investiguei, Teresa passou a vida inteira esperando por uma oportunidade de pelo menos saber se você estava bem. Alberto deu a ela muito mais do que isso. Deu a chance de vocês se reencontrarem. Quando Daniel saiu do escritório de Marcos, tinha uma compreensão completa da sua história. Não era apenas sobre uma mãe que abandonou um filho e um filho que foi adotado. Era sobre amor que transcende tempo e distância. Sobre pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de conexões que parecem perdidas. Sobre segundas chances que chegam quando menos esperamos. E pela primeira vez desde o primeiro encontro com Teresa, Daniel sabia exatamente o que queria fazer a respeito de tudo isso. Daniel chegou ao Lar da Esperança numa sexta-feira de manhã, com um plano claro na cabeça e o coração mais tranquilo do que estivera em semanas. Durante os últimos dias, depois de todas as revelações da investigação com Marcos, ele havia tomado decisões importantes sobre como queria conduzir seu relacionamento com Teresa. Simone o recebeu com seu sorriso caloroso habitual, mas Daniel percebeu uma preocupação sutil em seus olhos. Como está Dona Teresa? Ele perguntou imediatamente. Ansiosa. Desde segunda-feira ela tem perguntado todos os dias se você viria visitá-la. Acho que ela está com medo de que você tenha mudado de ideia sobre conhecê-la melhor. Daniel sentiu uma pontada no peito. Durante a semana que passou investigando e processando todas as informações, não havia parado para considerar que Teresa poderia estar interpretando sua ausência como rejeição. Onde ela está agora? No jardim, como sempre. Acho que aquele banco debaixo da árvore virou o lugar favorito dela para esperar por você. Daniel caminhou pelo corredor com passos decididos. Tinha tanto para compartilhar com Teresa, tantas perguntas respondidas e tantas decisões tomadas. Quando chegou ao jardim, a encontrou exatamente onde Simone havia dito. Mas desta vez ela não estava tricotando nem lendo. Estava apenas sentada, olhando para a entrada do jardim com uma expressão de esperança misturada com melancolia. Quando ela o viu se aproximando, seu rosto inteiro se transformou. Era como se alguém tivesse acendido uma luz de dentro para fora. Daniel, você voltou. Claro que voltei. Ele disse sentando ao lado dela no banco. Desculpe ter demorado tanto. Tive algumas coisas para resolver, algumas perguntas para responder. Que tipo de perguntas? Daniel respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto com ela. Fui atrás dos meus documentos de adoção. Li a carta que você escreveu para meus pais quando me entregou para eles. Vi as fotos de quando eu era pequeno com você. Teresa ficou em silêncio, esperando para ver qual seria a reação dele a todas essas descobertas. E contratei um detetive para investigar a história toda. Queria entender como Alberto organizou esse reencontro. Queria saber mais sobre sua vida durante todos esses anos. A expressão de Teresa ficou apreensiva. E o que você descobriu? Espero que não tenha encontrado nada que o faça se arrepender de ter me conhecido. Daniel segurou as mãos dela entre as suas.
um gesto que já estava começando a parecer natural. Pelo contrário, descobri que você passou 48 anos da sua vida me amando à distância. Descobri que trabalhou em condições difíceis durante décadas para se manter digna enquanto acompanhava minha vida através de Alberto. Descobri que todo ano, no meu aniversário, você chorava sozinha porque sentia minha falta. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Teresa. Descobri, Daniel continuou, que tenho uma mãe que nunca parou de ser minha mãe, mesmo quando não podia estar presente fisicamente. E descobri que quero recuperar o tempo perdido, se você me permitir. Teresa não conseguia falar. Apenas chorava e segurava as mãos de Daniel como se tivesse medo de que ele fosse desaparecer novamente. O que você está dizendo, meu filho? Estou dizendo que quero você na minha vida, não como substituta dos meus pais adotivos, que sempre serão meus pais do coração, mas como você é, minha mãe biológica, a mulher que me deu a vida e depois me deu a oportunidade de ter uma vida melhor. Daniel fez uma pausa, organizando os pensamentos. E estou dizendo que não vou deixar você ficar sozinha nunca mais. Já conversei com a administração do asilo sobre assumir todas as suas despesas. Quero garantir que você tenha os melhores cuidados médicos disponíveis, que tenha tudo o que precisar para ser feliz. Daniel, você não precisa... Preciso sim. Durante 48 anos você se preocupou comigo. Agora é minha vez de me preocupar com você. Teresa chorou mais forte, mas agora eram lágrimas de alegria pura. Tem mais, Daniel continuou. Quero que você conheça seus netos. Rafael e Carolina já sabem sobre você e estão ansiosos para conhecer a avó que nunca souberam que tinham. E quero que você me conte todas as histórias que guardou durante esses anos todos. Quero saber como eu era quando pequeno. Quero ouvir sobre meu pai biológico. Quero conhecer cada pedaço da minha origem que você puder compartilhar. Teresa se levantou do banco e abraçou Daniel com uma força que ele não esperava que ela tivesse. Eu não acredito que isso está acontecendo de verdade. Durante tantos anos, sonhei com este momento, mas nunca achei que realmente fosse possível. Não é só possível. É nossa realidade agora, Daniel disse, retribuindo o abraço. Temos muito tempo para recuperar, muitas histórias para compartilhar, muita vida para viver juntos. Eles ficaram abraçados por vários minutos, dois estranhos que na verdade nunca tinham sido estranhos, apenas separados por circunstâncias que finalmente tinham sido superadas. Tem uma coisa que eu quero fazer, Daniel disse quando se separaram. Quero levar você para conhecer o túmulo dos meus pais adotivos. Carlos e Marina morreram há alguns anos, mas tenho certeza de que eles gostariam de conhecer a mulher que possibilitou que eles tivessem o filho que sempre sonharam. Teresa sorriu através das lágrimas. Eu gostaria muito disso. Sempre quis agradecer a eles por terem cuidado tão bem de você. E depois, Daniel continuou, quero levar você para conhecer minha casa, para almoçar com Rafael e Carolina. Quero que você veja as fotos da minha vida toda. Quero mostrar a você como o menino que você entregou se tornou o homem que sou hoje. Durante as semanas seguintes, Daniel estabeleceu uma rotina de visitas diárias a Teresa. Todos os dias depois do trabalho, passava pelo menos 2 horas com ela, ouvindo histórias, compartilhando momentos do presente, reconstruindo uma relação que tinha sido interrompida décadas atrás. Teresa se revelou uma contadora de histórias extraordinária. Ela lembrava de detalhes mínimos sobre os primeiros anos de Daniel, como ele adorava brincar com panelas na cozinha, como pedia para ela cantar a mesma música de ninar todas as noites, como ria quando ela fazia vozes engraçadas lendo histórias para ele. Você sempre foi uma criança muito musical, ela contou numa dessas tardes. Toda vez que tocava alguma música no rádio, você parava o que estava fazendo e ficava balançando, tentando acompanhar o ritmo. Eu costumava dizer que você tinha música na alma. Daniel sorriu, lembrando de seu amor inexplicável pela música clássica durante toda a vida. E você era muito carinhoso. Sempre que eu estava triste ou cansada, você vinha e colocava sua cabeça no meu ombro, como se quisesse me consolar. Era como se você sentisse quando eu precisava de carinho. Essas revelações ajudavam Daniel a entender aspectos da sua personalidade que nunca tinham feito sentido completo. Sua tendência a ser protetor com pessoas vulneráveis, sua sensibilidade para perceber quando outros estavam sofrendo, sua necessidade de cuidar e ajudar,
Tudo isso parecia ter raízes nos primeiros anos de vida com Teresa. O encontro de Teresa com Rafael e Carolina foi emocionante para todos os envolvidos. Rafael, aos 25 anos, ficou impressionado com as semelhanças físicas entre ele e a avó recém-descoberta. Carolina, de 22, se conectou imediatamente com Teresa através do interesse comum por tricô e artesanato. Vovó Teresa, Carolina disse na primeira visita, você pode me ensinar a fazer aquelas flores de crochê que vi você fazendo no asilo? Claro, minha neta querida. Eu adoraria ensinar você. Daniel observava essas interações com uma sensação de completude que nunca tinha experimentado antes. Ver seus filhos desenvolvendo uma relação natural e carinhosa com Teresa preenchia uma lacuna que ele nem sabia que existia na dinâmica familiar. 3 meses após o reencontro, Daniel tomou uma decisão importante. Depois de longas conversas com Teresa, com os filhos e com a administração do Lar da Esperança, decidiu que queria ter Teresa mais perto. Teresa, eu tenho uma proposta para você, ele disse numa tarde de domingo, quando estavam no jardim do asilo. Que proposta? Quero que você venha morar comigo. Tenho um apartamento grande, com um quarto extra que seria perfeito para você. Posso contratar uma cuidadora para os momentos em que estou trabalhando e você teria toda a independência que quisesse, mas também teria família por perto. Teresa ficou em silêncio por um longo momento, claramente emocionada com a proposta. Daniel, você tem certeza disso? É uma responsabilidade muito grande cuidar de uma pessoa idosa. E eu não quero atrapalhar sua vida, sua rotina. Você não vai atrapalhar nada. Vai completar. Durante 48 anos, minha vida teve uma peça faltando. E agora que encontrei essa peça, não quero mais ficar longe dela. Daniel se ajoelhou ao lado da cadeira de Teresa, segurando suas mãos. Deixe-me cuidar de você agora. Deixe-me retribuir um pouquinho de todo o amor que você me deu, mesmo à distância, durante todos esses anos. Teresa começou a chorar novamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. Eu adoraria viver com você, meu filho. Adoraria acordar todas as manhãs sabendo que vou ver seu rosto. Adoraria poder cozinhar para você de vez em quando. Adoraria poder ser parte da sua vida cotidiana. Então está decidido. Vamos providenciar a mudança na semana que vem. 1 mês depois, Teresa estava instalada no apartamento de Daniel, no quarto que ele havia decorado especialmente para ela. Eram objetos que ela trouxe do asilo, fotos da família toda, uma poltrona confortável posicionada próxima à janela com vista para o parque. A rotina doméstica que se desenvolveu entre eles era surpreendentemente natural. Teresa acordava cedo e preparava café da manhã para Daniel antes dele sair para o trabalho. À noite, eles jantavam juntos e conversavam sobre os eventos do dia. Nos fins de semana, recebiam Rafael e Carolina, que agora tinham uma avó presente e ativa em suas vidas. Sabe de uma coisa? Daniel disse numa noite, 6 meses depois de Teresa ter se mudado para sua casa. Eu sempre achei que minha vida estava completa. Tinha carreira, filhos, estabilidade. Mas só agora percebo que estava faltando algo fundamental. O que estava faltando? Teresa perguntou, olhando para cima do tricô que estava fazendo. A história. Eu tinha o presente e o futuro, mas não tinha o passado. Não sabia de onde vinham algumas características minhas. Não entendia por que sentia certas conexões, por que tinha certas preferências. Você me deu de volta minha história completa. Teresa sorriu, o mesmo sorriso cheio de ternura que Daniel estava aprendendo a associar com segurança e amor incondicional. E você me deu de volta meu propósito. Durante tantos anos, vivi apenas para acompanhar sua vida de longe. Agora posso viver para ser parte da sua vida de perto. Daniel se levantou e beijou a testa de Teresa, um gesto que tinha se tornado habitual entre eles. Obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não sabia que você existia. Obrigado por me aceitar de volta, mesmo depois de tanto tempo. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, no apartamento que agora abrigava uma família reconstituída, havia uma paz que nenhum dos dois tinha sentido em décadas. Daniel olhou para Teresa, concentrada no tricô que estava fazendo para Carolina,
e sentiu uma gratidão profunda por Alberto, pelo destino, pelas circunstâncias que tinham conspirado para trazer eles dois de volta um para o outro. Alguns amores são perdidos para sempre. Alguns vínculos, uma vez quebrados, nunca podem ser reparados. Mas às vezes, quando menos esperamos, a vida nos dá uma segunda chance de recuperar o que pensávamos ter perdido para sempre. E Daniel sabia que, independentemente do tempo que ainda tivessem juntos, ele aproveitaria cada dia, cada conversa, cada momento compartilhado com a mulher que o amou incondicionalmente durante toda a sua vida, mesmo quando ele não sabia que ela existia. A doação que ele tinha ido fazer em memória do tio Alberto havia se transformado na maior herança que já tinha recebido. O amor de uma mãe que nunca parou de ser mãe, e a chance de ser filho novamente, mesmo depois de 3 décadas. Fim da história. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. Se me sí. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando. Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... Casi me mata. Bueno. ¿Qué era? ¿Para dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Venga, ya, hombre, te digo que estoy bien. Y no me dicen, y no me mires, sirve otra cosa. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar.
Mira, es que yo solo quiero un hámster. Tan difícil iba a ser. Listo. Tu papá era gay. ¿Qué es esto? No me sirve. Hola Kaki, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. ¡Ah! No te lo puedo creer. Voy a vivir acá. Miau. Estoy cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando a muerte. O sea, primero estábamos así como jajajaja chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Baby, más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Te lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. Hoy te voy a hacer llorar. Válvula. Espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. La noche más linda. Pero es algo superior. Hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo esa minifalda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye.
cosa, mil maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor, traje ventilador. Hasta la buena noche, más linda, pero es algo superior que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Rebote, dum 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 bye. Dum 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 dum. Y rompe, dum 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 bye. Se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slam? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.